Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus por mais um dia, por mais uma manhã, poder estarmos aqui na presença dEle. A paz do Senhor Jesus seja bem-vinda. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Muito bom poder estar aqui com vocês mais um dia, mais uma vez aqui no nosso estudo. Bom dia, Pri. Seja bem-vinda. Bom dia, Ana Coelho. A paz do Senhor, seja bem-vinda. Louvado seja Deus. Sejam muito bem-vindas, podem chegar, que já vamos dar início ao nosso estudo. Reconstrução. Aprendendo com Neemias, como esse estudo tem sido edificante para mim. Não sei se vocês estão acompanhando, já acompanharam as primeiras lives, os primeiros estudos. Se não acompanhou ainda, se não assistiu, está salvo aqui, depois você pode assistir, tá bom? Já vão compartilhando essa live também, já vai convidando aquela amiga especial que precisa também desta palavra para estar aqui também participando, assistindo conosco. Amém? Louvado seja Deus. Fazer uma breve oração para dar início ao nosso estudo. Nosso Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, por mais esta oportunidade de estarmos aqui na tua presença, para mais um dia de aprendizado. Senhor, nós abrimos o nosso coração para ti nesta hora. Fala conosco, Pai, através da tua palavra. Revela, Senhor, a nós, meu Pai, o seu desejo, Pai, a sua vontade para as nossas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esta live, abre o nosso entendimento para que possamos receber a tua palavra e para que esta palavra venha cair, Pai, em uma boa terra, onde ela possa crescer, onde ela possa dar frutos, muitos frutos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus, sejam muito bem-vindas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui está tudo bem, graças a Deus, um pouco frio aqui em São Paulo, né? Aliás, um pouco não, tá bem frio. Chegando o mês de novembro, estamos no frio, mas é assim mesmo, né? Não podemos reclamar, porque o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. E me contem, aí está frio, está calor, onde vocês estão? Como que está o clima aí? Oi, sejam todas muito bem-vindas. Bom, sem mais delongas, né? Vamos para a palavra de Deus para nós hoje. A primeira parte que vamos meditar está no livro de Neemias, ainda no capítulo 1, do versículo 4 ao 7. E o tema da mensagem de hoje é: não faça da oração a sua última opção. Quantas e quantas vezes, né? Queremos resolver as coisas do nosso modo e vem um problema, uma luta, uma dificuldade. Aí vamos lá, queremos fazer de tudo para resolver com as nossas próprias forças. Lutamos de um lado, lutamos de outro, corremos para um lado, corremos para o outro e nada acontece, parece que nada muda. Aí quando parece que nada mudou, parece que o cenário não muda, que não há diferença daquilo que estava antes, aí nós falamos: agora só me resta orar. Quem aqui não já ouviu alguém falar isso? Nunca falei isso, mas eu já ouvi pessoas falarem isso. Não tem mais o que fazer, agora é só orar. Entrega na mão de Deus, não é assim? Quando na verdade essa deveria ser a primeira opção. A primeira opção sempre deve ser a oração e não a última. Aqui, quando Neemias soube de uma má notícia, de uma ruína, olha o que ele fala. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Percebe que Neemias, ele não era um super-homem que ouviu uma má notícia, simplesmente foi ali orar, fazer o seu jejum. Não. Ele chorou, ele se lamentou, ele ficou triste, ele ficou abatido, ele ficou angustiado. Isso é normal na vida dos seres humanos.
O que não é normal é ficar ali paralisado, somente chorando e se lamentando, né? O que Neemias fez após esses dias? Olha o que ele diz. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias, mas após... Aí ali ele ficou jejuando e orando diante do Deus dos céus. Ou seja, após o choro, após aquele momento de angústia, de desespero, que é normal na vida de todo ser humano, quando chega a má notícia, quando chega uma notícia de ruína, de destruição, é normal a pessoa chorar, é normal ela se sentir ali naquele momento, até em um momento de desespero, sim. Mas após isso, o que ele faz? Ele jejua, ele ora ao Deus dos céus e ele diz... Meninas, acho que esse som tá muito alto, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. E ele diz: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, Deus que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Percebe que aqui, quando Neemias começa a orar pelo povo, ele não só diz que o povo pecou, ele não só aponta o pecado do povo, mas ele se coloca ali no meio também. Ele diz: eu e a casa do meu pai também pecamos contra ti, contra o Senhor. Quando nós entramos na presença de Deus em oração, essa deve ser a forma de orarmos. Primeiro, reconhecendo quem é Deus. Um Deus grande, um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus temível. Algumas traduções diz Deus grande e terrível. Devemos reconhecer o poder e a grandeza desse Deus sempre, principalmente nos momentos de oração, nos momentos de dificuldade. Ao invés de focar no problema, na ruína, na destruição, deveríamos sempre focar na grandeza de Deus. Neemias nos ensina de maneira clara, de maneira pontual, que a primeira coisa que nós devemos fazer, quando parece que a ruína chegou, quando parece que aquela desgraça chegou ali de tal forma que não tem mais o que fazer, ao invés de olhar para aquele problema e de ficar se lamentando, dizer: ah, não tem mais jeito, não tem o que fazer, orar a Deus, confiar no poder de Deus, que Ele tem sim poder para mudar essa situação. Ele tem poder para erguer dessas ruínas novas paredes, novos muros. Ele tem poder sim para refazer aquilo que está desfeito, para reconstruir aquilo que está destruído aí na tua vida. O problema é que muitas das vezes, quando chega uma má notícia, ao invés de orar, ao invés de a nossa reação ser a oração, ser agir através da oração e não com a nossa própria força, nós tentamos resolver do nosso modo. Diante das más notícias e das crises, nós podemos até gastar nossa força, nosso tempo tentando resolver. Mas lá na frente, vamos perceber que sozinha, com a nossa própria força, sem a ajuda do nosso Deus grande, Deus temível, Deus poderoso, Deus forte, Deus do impossível, essa situação não vai mudar. Ela vai mudar sim, quando nós clamarmos ao Deus temível, ao Deus forte, ao Deus poderoso, que entre nesta causa, que entre nesta situação para mudar, para transformar.
para restaurar, para refazer. Quando nós clamamos a Ele, confiamos nele de todo o nosso coração, aí sim, Ele entra e Ele muda essa história, e Ele transforma, e Ele refaz aquilo que está desfeito para a glória do Senhor. Perceba como Neemias começa a sua oração. Ele diz: Deus grande e temível. Podemos fazer vários paralelos aqui entre a oração de Neemias com a oração dada por Jesus, a oração conhecida como a oração do Pai Nosso. Quando Jesus nos ensinou aquela oração, ele ensinou o quê? Pai nosso que estás no céu, não é? Santificado seja o teu nome. Jesus reconhece que o Pai Nosso, que o Deus grande, que o Deus temível está lá no céu. Neemias aqui, quando começa a oração, ele começa praticamente igual, só que com palavras diferentes. Neemias não focou na ruína, na destruição de Jerusalém, mas ele focou no Deus grande, no Deus temível, que tinha poder para refazer aqueles muros, para dar o direcionamento, a direção a ele, ao povo de Israel, para que pudessem refazer aqueles muros novamente. Então, há a reconstrução, sim. Tem coisas na vida que precisamos reconstruir. Mas, primeiramente, temos que ter em mente que sozinha, pela força do nosso braço, nós não vamos conseguir. Mas com Deus ao nosso lado, nós tudo podemos fazer. O fato de Neemias iniciar sua oração ressaltando a grandeza de Deus, nos ensina que ao invés de focarmos no problema, na ruína, naquilo que está destruído na nossa vida, precisamos focar no Deus grande que pode transformar essa história. Quando você decidir focar em Deus ao invés de focar no problema, você vai ver que suas preocupações vão diminuir. Você não vai mais se preocupar porque você sabe que você está confiando e esperando no Deus grande, temível, forte, poderoso, que pode mudar a tua história. Esse é o meu convite para você hoje. Pare de olhar para a ruína, para a destruição. Eu não sei qual é a ruína que você enfrenta hoje aí na sua vida. Se há alguma destruição na família, no casamento, na saúde ou nas finanças, eu não sei qual a ruína que você enfrenta hoje. Mas uma coisa eu sei que você tem um Deus grande, um Deus temível, um Deus forte, um Deus poderoso, que pode mudar a tua história, que pode transformar essa ruína que está aí hoje na sua vida em uma grande bênção, em um grande milagre, em um grande testemunho para a glória do Senhor. O que Ele pede, o que Ele quer de mim, de você, que ao invés de estarmos nos preocupando com os problemas, com as ruínas, com as situações difíceis da nossa vida, mantermos os nossos olhos fixos nele. É Ele o autor, o consumador da nossa vida, da nossa história. Então pare de se preocupar, pare de ficar focando nos problemas e comece a focar na oração, a focar no seu relacionamento diário com Deus. Quando nós temos uma vida de intimidade, um relacionamento com Deus diário, quando nós temos uma vida de oração diária, nós também temos menos preocupações diárias. Isso é fato, gente. Isso é fato. Se você ainda não passou por isso, não fez um teste, faça. E depois me conte aqui se não é realmente assim. Quando você acorda de manhã e você pensa, ai meu Deus, o que será de hoje? E este problema? E esta situação que eu tenho que enfrentar hoje? O que vai ser? E ali você começa a ficar pensando naquilo ali, pensando. Quanto mais você pensa, maior aquele problema se torna. Agora, quando você amanhece o dia e você diz, Senhor, eu tenho este problema, eu tenho essa dificuldade, só o Senhor sabe o que eu tenho que enfrentar hoje. Mas eu vou levantar. E eu vou viver este dia, eu vou enfrentar esta situação, este problema, na certeza de que o Senhor é comigo. E é o Senhor que vai lutar, é o Senhor que vai vencer por mim.
em nome de Jesus. E ali você entrega para Deus o teu dia, o teu problema, aquela dificuldade, e vá fazer suas coisas e vá viver o seu dia. Para você ver a diferença. Se você tivesse ficado pensando naquele problema, quanto maior você pensa no problema, maior ele se torna. Agora, quanto mais você foca em Deus, no teu Abba, no Deus forte, no Deus temível, no Deus poderoso, quanto mais você foca e confia nele, deposita nele a sua confiança, você vai ver que os problemas, que os desafios diários, eles vão se tornando cada vez menores. Aleluia! Muitas pessoas me falam, mas eu não sei orar. Como é que eu oro? Como é que eu faço isso? Gente, a oração é o diálogo, é a conversa com Deus. Mas eu tenho que me trancar no quarto, porque Jesus disse, fecha a porta do teu quarto. Se tiver tempo, sim. Se você tiver tempo, sim, entra no seu quarto, fecha a sua porta, tem o seu tempo, o seu momento ali com Deus. Mas, gente, nós podemos orar todo instante do nosso dia. Eu levanto de manhã, eu faço a minha oração ali a Deus no meu quarto, na minha cama, e eu levanto e vou fazer as minhas coisas. Eu tô na pia, eu tô lavando a louça, eu tô falando com Deus. Se eu tiver algum problema, alguma coisa que eu preciso resolver, eu tô ali na pia lavando a louça e eu tô falando, Senhor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, me dá a direção, me mostra o caminho. Ou se eu vou sair já de casa de imediato, enquanto eu tô fechando a porta, eu tô falando com Deus. Enquanto eu tô subindo a escada, eu vou falando com Deus. Gente, não precisa ser em voz alta, em pensamentos. O importante é estarmos ligadas com Deus a todo tempo, todo momento da nossa vida. Quando a palavra diz para buscarmos a Deus, e aqui quando Neemias fala que orou a Deus dia e noite, eu não sei, eu não estava lá para ver se realmente ele estava orando ali o tempo inteiro, mas eu chego a imaginar que como copeiro, ele trabalhava no palácio do rei, ele não tinha tempo para ficar parado ali, ajoelhado, sentado no seu canto, orando ali o dia e a noite inteira. Mas eu creio que enquanto ele estava nos afazeres dele, ele estava ali em pensamento, falando com Deus, orando e clamando a Deus pelo povo de Israel, por ele, pela casa dele, como ele fala na oração. Para estarmos ligadas com Deus, falando com ele, orando em todo tempo, é isso, amadas. É ligarmos os nossos pensamentos em Deus, ao invés de ficar pensando no problema, na luta, na dificuldade. Às vezes é uma ruína na saúde, um diagnóstico que você recebeu. Não foque neste problema, não foque. Claro, passe no médico, faça exames, tome remédio se preciso for. Eu mesma acabei de fazer uns exames esses dias, estou tomando várias medicações. Precisamos fazer isso sim. Mas o que nós não podemos é deixar que a preocupação tome conta dos nossos pensamentos, da nossa vida. Nós temos que focar no nosso Deus, que é um Deus temível, um Deus poderoso, como eu digo, como eu não me canso de repetir. Grave isso na sua mente. E quando você for entrar em oração, ao invés de você chegar diante de Deus, ai, paizinho querido, pai amado, não é errado não fazer isso. Se você vai fazer uma oração de gratidão, uma oração, uma adoração a Deus, é lindo adorar a Deus, falar com Ele desta forma, Senhor, Pai querido, Pai amado, te amo, te adoro, te louvo, te exalto. Faça tudo isso na oração de gratidão, de louvor, de adoração. Mas quando você tiver um problema, uma dificuldade, que você for diante de Deus, faça como Neemias. Chegue diante de Deus falando desta forma, Deus grande, Deus forte, Deus poderoso, Deus temível. Tu és o Senhor dos céus e da terra. E é diante de ti que eu me prostro nessa hora, que eu entro na tua presença para clamar ao teu poder, para clamar a tua ajuda, a manifestação do teu poder sobre esta situação. Tu és o Deus que pode refazer, que pode reconstruir, que pode mudar, que pode transformar. Essa deve ser a sua oração.
diante de uma ruína, de uma crise na sua vida. Jamais chegue diante de Deus exaltando o problema. Os nossos problemas podem ser grandes demais para nós, mas para nosso Deus não há problemas grandes ou pequenos para Ele. Ele é o Deus do impossível. O que nós precisamos ter é essa certeza na nossa mente. Quando você tiver essa certeza de que o teu Deus é o Deus do impossível, você não vai mais ficar desesperada diante das lutas, das dificuldades, das ruínas, das crises, dos problemas que você enfrentar na sua vida, no seu casamento, na sua família, com seu filho, na sua saúde, seja qual for o problema. Quando você tiver plena convicção de quem é o teu Deus, você vai olhar sim para os problemas, para as dificuldades, para as ruínas e vai dizer: o meu Deus é maior, o meu Deus é mais forte, é poderoso e é Ele que vai me dar vitória. Em nome de Jesus. Aleluia. Amadas, temos mais algumas passagens que vamos ler, mas antes eu vou ler aqui com vocês o estudo que eu fiz, que eu vou falando, e aquilo que eu anotei, as anotações vai ficando, mas eu vou ler rapidinho com vocês aqui. O fato de Neemias iniciar sua oração ressaltando a grandeza de Deus nos ensina um princípio muito importante. Quanto maior Deus se torna para ele, menor se torna o problema. Já foi basicamente o que eu falei, né? Talvez você esteja vivendo uma situação de ruína na sua família, na sua saúde ou nas suas finanças, até já falei disso. Mas eu preciso te dizer algo. Você não precisa focar na grandeza dos seus problemas, mas você precisa focar na grandeza do seu Deus. Esse ajuste de olhar, a exemplo de Neemias, só pode ser feito através da oração. Pare de focar no problema, foque na oração, entra no teu quarto se for possível, se não, mantenha o seu pensamento em Deus todo o tempo, orando, confiando que Deus vai mudar essa história em nome de Jesus. É na prática da oração, mediante as ruínas da vida, que encontramos as forças necessárias para recomeçar. Guarde isso no seu coração. A oração não apenas auxilia a pôr a nossa vida em conformidade com a vontade de Deus para nós, como também nos prepara para receber a resposta. A pessoa que não ora, ela é autocentrada e arrogante. Ela acha que pode fazer tudo sozinha, que pode resolver suas coisas sozinha. Mas aquelas pessoas como eu, creio que como você, que reconhece as suas limitações, que reconhece quão pequenas são, essas pessoas sim, elas entram diante de Deus em oração, elas clamam a Deus por ajuda, por socorro, porque elas reconhecem que sem Deus elas nada podem fazer. Querida, não seja essa pessoa arrogante, autocentrada, que pensa que pode resolver tudo pela força do teu braço, que pensa que vai que vai reconstruir a sua vida, que vai reconstruir aquilo que foi destruído aí na tua família por sua força, pela força do seu braço. Porque, amada, você pode se decepcionar. Você pode não, você vai. Porque sem Deus, sem Ele na nossa vida, coitada de nós. Ai de nós se não fosse a graça, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, o poder, a unção dele sobre as nossas vidas. É Ele que nos capacita para lutar e para vencer, em nome de Jesus. As nossas orações diárias, como eu já falei, elas reduzem as nossas preocupações diárias. Quando eu confio e peço a Deus o pão de cada dia, eu não me preocupo com o amanhã, pois eu entendo que basta para cada dia o seu próprio mal, como diz a palavra de Deus. Não se preocupe com o amanhã. Não se preocupe com o que há de vir, com o que possa acontecer. Quando eu e você
depositamos a nossa confiança em Deus, nós descansamos na certeza de que Ele está no controle e de que Ele tem todo o poder para transformar, para mudar a nossa história para a glória do Senhor. Vou ler mais alguns versículos com vocês. Abra sua Bíblia, 2 Tessalonicenses 5,17. Orem sem cessar. São só algumas passagens para vocês entenderem a importância da oração. Marcos 1,35. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Lucas 11:1. Jesus estava orando em um certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Percebe que a palavra de Deus nos ensina a orar em todo o tempo? O próprio Senhor Jesus, ele era o Filho de Deus. Ele estava sim na forma humana como ser humano nesta terra, mas ele entendia e ele deixou isso para nós, o exemplo de que nós precisamos orar em todo o tempo, orar sem cessar, como diz a palavra. E como eu já disse, orar sem cessar, orar dia e noite, não é estar trancada num canto ali, ajoelhada, orando toda hora, não. É você estar com seus pensamentos ligados em Deus a todo momento da sua vida. Vai sair, vai passear, vai para a rua, vai para algum lugar, leva Deus no seu pensamento. E isso não é fanatismo não, como já vi pessoas falando, fulano é fanático. Fulano ora todo tempo, fulano só fala de Jesus. Você nem precisa falar em voz alta. O que importa é os seus pensamentos. É Deus está vendo que no seu pensamento Ele está ali a todo momento. Quando você entender isso, quando você focar e direcionar os seus pensamentos direto para Deus, ao invés de focar, direcionar seus pensamentos somente para os problemas, somente para as crises, para a dificuldade que você enfrenta. Direcionando tudo para Deus, pensando nele a todo momento, você verá que a cada dia o seu problema vai parecer menor, até o dia que você vai receber a resposta, que você vai ver a vitória, que você vai ver o poder de Deus se manifestando e esse problema sendo destruído e aniquilado da sua vida para a glória do Senhor. Amém? Amadas, esta foi a palavra de Deus para nós hoje. Assim como Deus falou ao meu coração, eu espero que Ele tenha falado contigo também. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, entramos na Tua presença nesta hora, Pai, para render ao Senhor graças, louvor, gratidão, Pai, por esta palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado por abrir, meu Deus, o nosso entendimento nesta manhã, para nos fazer entender, meu Pai, que nós não temos que focar nos problemas, nas dificuldades desta vida, porque o próprio Seu Filho Jesus nos disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas Ele também nos disse para ter bom ânimo, porque Ele venceu este mundo, aleluia! Por isso, Pai, somos gratas a Ti. Te louvamos nesta hora, Senhor, porque temos a certeza que temos um Deus grande, um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus temível, o Deus que luta as nossas lutas, que vence as nossas batalhas, Senhor. Nos ajuda, Pai, a sempre termos dessa certeza em nosso coração, Pai, de que é o Senhor que luta por nós. Senhor, diante das ruínas, diante de uma má notícia, diante de um problema difícil, Pai, que ao invés de tentar resolver por nossa conta, pela nossa própria força, gastar tempo e energia, Pai, para lá na frente ver que sem Ti não vai dar certo, não vai funcionar, não vamos conseguir. Que ao se levantar um problema, Pai, na nossa família, ou na saúde, ou na vida dos nossos filhos, que a nossa primeira reação, Pai, seja olhar para Ti, clamar a Tua ajuda, a manifestação do Teu poder, ao invés de tentar resolver do nosso modo, porque
do nosso modo, nós vamos fracassar. Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, meu Deus, a termos esse entendimento de orarmos em todo o tempo, de orarmos sem cessar, de reservar também um tempo para estar ali a sós com o Senhor, como Jesus fazia, como nos deixou este exemplo. Ajuda-nos, meu Pai, a viver o teu plano, o teu propósito, a tua vontade, Senhor, para as nossas vidas. E é através da oração, é através da nossa vida de relacionamento diário com o Senhor, Pai, que nós vamos entender qual é a tua vontade para as nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, meu Pai, a focarmos em Ti todos os dias, ao invés de focarmos nos problemas, nas ruínas desta vida. É o que nós te pedimos, meu Pai, nesta hora, e já te louvamos e te agradecemos, Senhor. Na certeza, Pai, de que o Senhor tudo pode, que o Senhor pode mudar, que o Senhor pode reconstruir, que o Senhor pode transformar histórias para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e graças a Deus. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Fiquem com Deus. Tenham um excelente dia na presença do Senhor e até a nossa próxima reunião. Eu ia falar, mas não é reunião, né? A nossa próxima live aqui, quinta-feira, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Fiquem com Deus.